Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista e conosco o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, ainda prefeito, né? Porque nas próximas horas ele se desliga da prefeitura para a disputa ao governo do estado, ainda nessa fase de pré-campanha, mas já oficializada. Então, prefeito, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Eu tenho visto suas entrevistas, né? Essa semana o senhor tem visitado os veículos de comunicação e a partir dessa movimentação dessa semana e da oficialização da sua candidatura, que deve acontecer em breve, mas o nome já é escolhido e definido, eu percebo que começa a equilibrar o jogo, porque até então o senhor estava muito focado na gestão e já dizia que não queria misturar as coisas, etc. Mas a partir desse momento a gente começa a ter uma leitura real do cenário. Isso para quem está de fora. E para quem está aí, do outro lado, junto com o senhor? Olha, primeiro eu quero agradecer, viu, Venceslau, a oportunidade, dar boa noite às pessoas que estão em casa, agradecer de todo o coração essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que agora nós temos uma opção. A opção foi até o último dia na prefeitura trabalhando, dedicando. Não é fácil cuidar de uma cidade do tamanho de Rio Branco, com seus desafios diários, né? Então, mesmo a Frente Popular tomando essa decisão no final do ano passado, a opção foi permanecer cuidando, trabalhando, dedicando, trabalhando sábado, domingo, feriado, um inverno rigoroso, cobranças, né? O inverno, o prefeito tem que estar preparado para ser cobrado, e principalmente com enxurrada, alagação, buracos nas ruas, né? Então nós levamos até o final e, de fato, agora, com a desincompatibilização, que é o nome técnico, ou desligamento, essa situação que a gente tem que olhar para a lei eleitoral e o calendário que se estabelece a partir do dia 7, aí nós vamos poder fazer esse debate, como você falou, sem a vinculação institucional, andar às cidades, conversar com as pessoas, poder participar do debate da chamada pré-campanha, né? Antes de entrar propriamente na questão eleitoral, eu quero ainda fazer um balanço com o senhor da sua gestão. Eu, inclusive, recebi aqui o material que a Andréa me passou, muito bom, por sinal, né, com um resumo completo da sua gestão, os números que impressionam. E, enfim, o que é que o senhor tem para apresentar ao eleitor de Rio Branco, especificamente, onde o senhor foi prefeito? Primeiro, eu tenho que agradecer enormemente o carinho da população comigo, a confiança que me foi depositada, a honra de ter sido prefeito da cidade que eu moro com a minha família, que eu amo, a cidade que me acolhe a minha família. É uma honra ser o prefeito da cidade que você mora, né? Foram anos de muito trabalho, a gente enfrentou, Venceslau, grandes desafios com enchente, alagação, impeachment, crise política, crise financeira, mas nós superamos esses desafios com muito trabalho. Eu falava hoje pela manhã, quando a gente visitou as garagens de ônibus, eu fui 15 para as 4 da manhã nas garagens de ônibus, né? 2 dias dessa semana, fui lá agradecer os trabalhadores e a gente tinha um terminal de integração só em Rio Branco, no centro. Fizemos 5 terminais, todos nos bairros, fazendo a integração de um bairro a outro. Trouxemos 87 novos ônibus, implantamos a bilhetagem eletrônica, essa sequência do Angelim com GPS na frota e várias outras coisas. O estudante ficou esse período todo com R$1. Claro que a discussão do transporte ela sempre vai acontecer, porque é uma demanda todo dia. Nós implantamos 18 novas linhas e novas linhas estão sendo demandadas pela população, ajuste no horário. A gente aqui tem a humildade de reconhecer que precisa melhorar sempre o transporte. Mas essa é uma área, na educação, o desafio nosso era a primeira infância. E nós conseguimos construir 14 novas creches, abrimos mais de 5.000 vagas para as crianças até 5 anos, creche pré-escola, fizemos convênio com as igrejas, ampliamos a matrícula que saiu de quase 19 mil para 25 mil crianças, esse é o número recorde, e atingimos a 4ª nota entre as capitais do Brasil. Então a educação que para mim é a mais importante das ações, o que fica para o futuro, para as nossas gerações, e também na saúde. Rio Branco, Venceslau, tem 55 unidades de saúde, e a capital do Acre pode se orgulhar, nenhuma unidade de saúde hoje funciona num espaço provisório, alugado. Eram 30 quando eu assumi. Nós fizemos 27 novas unidades. A 27ª foi entregue segunda-feira, com o funcionamento ali na entrada do Quixadá. Então, de 55 unidades de saúde, 27 nós construímos nesse período que nós estamos na prefeitura. Então, prefeito, e por mais que um gestor faça, a população sempre está cobrando, né? Porque não dá para fazer tudo, impossível, a cidade evolui, a população cresce.
E aí, ultimamente, tem se focado muito na questão dos buracos nas ruas, que, aliás, nessas últimas semanas houve um trabalho, um reforço de equipes e tal, mas ainda não foi feito 100% do reparo. E o senhor sai deixando esse trabalho em andamento. Nesse ponto, nesse quesito, como é que o senhor vê a situação? O senhor não pôde fazer tudo. O que eu vejo, Venceslau, há 10 anos atrás, quando o prefeito Angelim assume, a gente de cada 10 ruas de Rio Branco, 3 a 4 ruas tinha infraestrutura. Agora, depois de muito trabalho, o apoio que nós tivemos do governador Tião Viana, os investimentos que a prefeitura fez, o programa de infraestrutura que atendeu 60 bairros, hoje em Rio Branco, de cada 10 ruas, 8 tem asfalto. Então nós saímos, quase dobramos a malha asfaltada da cidade, somando o período do prefeito Angelim e o nosso. Hoje a demanda maior é por manutenção, ainda que a gente tenha pouco mais de 20% por fazer do todo da malha viária, mas a malha que foi asfaltada amplia muito a demanda de tapa-buraco. Essa é uma demanda que acontece todo ano e ela aumenta na medida em que você tem um inverno mais rigoroso. Em 2015 nós tivemos uma enchente, a maior da história. 800 ruas foram danificadas. Nosso foco aquele ano foi recuperar aquelas 800 ruas que nós tivemos nas 30% do território de Rio Branco, ficou alagado em 2015, que foi a maior enchente. Quando veio 2016, nós tivemos a maior seca, e com a maior seca diminuiu a quantidade de buraco, a gente fez a manutenção. Quando veio 2017, o inverno rigoroso, e esse ano, novamente, com fevereiro, o mês mais chuvoso dos últimos 40 anos, inclusive com aquela chuva extraordinária que aconteceu de terça para quarta-feira do feriado de carnaval. Então, com mais chuva, mais demanda de manutenção, buraco, teve inverno que nós trabalhamos com 4 equipes e conseguimos fazer a manutenção. Esse inverno nós estamos com 9 equipes desde a primeira semana de janeiro. Para ter uma ideia de número, nós já aplicamos só esse ano, Venceslau, 4.000 toneladas de asfalto que foram aplicadas esse ano. A média anual é 30.000 toneladas, mas a gente sabe que tem buraco, né? Nós priorizamos os corredores de ônibus, mas esse trabalho segue. Na medida em que o inverno termina e vem essa transição para o verão, a quantidade de buracos, de novos buracos diminui, e aí então a manutenção consegue avançar nos bairros. Prefeito, eu cheguei a ver o senhor acompanhando algumas equipes fazendo esse trabalho. Só que não dá para ver tudo, né, em loco. E aí com relação à qualidade desse trabalho, porque muita gente questiona isso. O reparo é feito, mas com poucos dias os buracos voltam a abrir, aquele reparo às vezes não consegue ter a firmeza necessária. Com relação à qualidade das obras, como é que o senhor avalia isso? Quem que fiscaliza? Olha, Venceslau, eu acho que a gente tem sempre espaço para melhorar. Eu sou daquele que prefere a verdade do que escondê-la. A gente sempre tem espaço para melhorar. Esse ano, a gente, em alguns corredores de ônibus, nós, ao invés de estabilizarmos a área que foi afetada, o buraco, né, a gente chama de borrachudo, com pissarra, a gente usou rachão, aquela pedra grande, e aí a durabilidade foi maior. É um investimento maior, mas você faz uma vez só, né? Então, nesses locais, a gente conseguiu um tempo maior entre a manutenção que foi feita e o retorno naquele local, por conta do peso do ônibus, né? Também tem uma situação. Tem semana que chove praticamente todo dia. Essa semana, por exemplo, choveu todo dia. Aí você suspende o tapa-buraco porque chove todo dia, mas o solo está encharcado. Na medida que você tira aquele material, tem um buraco perigoso. Você tem que agir, mesmo sabendo que o ideal era fazer esse trabalho no verão. Antigamente dizia assim, não, espera o verão chegar para lançar uma operação tapa-buraco. A gente já ouviu isso, né? Mas como deixar uma via toda esburacada e só esperar o verão chegar? Então, eu sou engenheiro civil há quase 20 anos. O ideal era fazer o trabalho com o solo seco, o tempo bom, firme. Mas hoje, dependendo do local, a gente precisa tirar a água do buraco para poder fazer a manutenção. Então, você fica ali, a segurança ou a qualidade total? Tem horas que a gente tem que priorizar a segurança de tirar um buraco, evitar um acidente, mesmo sabendo que a gente vai ter que depois fazer uma manutenção. Então, mas a gente sempre tem espaço para melhorar nas obras. Eu cobrei muito dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos, da IMURB, da CEOP, para que a gente garantisse a qualidade. E esse trabalho continua, segundo o senhor falou. Agora eu quero falar um pouco dessa transição, porque quem vai assumir a prefeitura é até então vice-prefeita Socorro Nery, que passará a ser a prefeita. E como é que foi esse trabalho de transitar de um prefeito para outro e transmitir muitas informações, obviamente, e, acima de tudo, manter um perfil, né? Olha, eu acho que cada um, Venceslau, tem o seu jeito de fazer. Eu acho que essa a professora Socorro Nery, com muita experiência, professora, doutora da universidade, já ocupou várias funções públicas,
ela tem experiência e bagagem suficiente para dar sequência ao nosso trabalho. Nós participamos juntos daquela campanha e os compromissos que eu tenho são os mesmos compromissos que ela tem em relação ao nosso plano de governo. Então ela dá sequência. A nossa equipe está muito afinada com ela, porque nós montamos juntos esse time. E ela tem nos ajudado ao longo desse segundo mandato, né? Então eu estou em paz em relação a isso, em relação à sequência do trabalho. Ela vai dar a marca dela, né? Vai imprimir o ritmo dela. Eu acho que a equipe está bem afinada em relação a isso. E os compromissos, porque tem coisas que só se faz no verão, tem obras que nós estamos lançando agora, recursos que nós garantimos e demos ordens de serviço, novas licitações. Então, essa sequência do trabalho, eu tenho certeza que a professora vai fazer. É sempre que há essa mudança, ou quando se vai montar um governo, há muita expectativa em relação a nomes que vão ocupar espaços. E no caso do senhor, o que a gente percebeu é que houve uma partilha dentro do governo, né? Os partidos aliados, as lideranças que lhe apoiaram na campanha. E agora, nessa transição, percebe-se também que há algumas movimentações em relação a esses grupos defendendo seus interesses. Existiu algum trabalho prévio para fazer com que a prefeita tenha segurança para governar nesse sentido? Quer dizer, que não haja pressão, que não haja nada que venha provocar uma descontinuidade? Olha, Venceslau, a preocupação nossa nesse período de transição, principalmente nesse último mês, foi garantir que quem fosse convidado vinha para cumprir a missão de trabalhar muito, de se dedicar e de ter um plano para cumprir, que é o nosso plano de governo. Então, as mexidas que foram feitas são a partir de pessoas que estão saindo por questão da lei, né? Vou dar o exemplo do secretário de administração. Ele saiu porque ele é pré-candidato. Então, o outro secretário vai assumir a função. Mas a gente não pode ficar loteando os espaços. Nós temos que olhar para o perfil técnico. O partido pode fazer a indicação. O perfil técnico, ele está capacitado para assumir essa função? Essa é uma pergunta que tem. Ele vem para trabalhar? Porque perto de mim, só quem gosta de trabalhar muito. Essa semana, por exemplo, teve dia que nós chegamos 11 da noite em casa para poder deixar todos os relatórios, documentos. Eu trabalho sábado, domingo, feriado agora da Semana Santa, eu trabalhei todos os dias. Então, é esse ritmo que a gente precisa seguir, né? Mas aconteceram alguns episódios que a imprensa, por uma manifestação ou outra, entendeu que haveria uma grande mexida, que o partido ia fazer isso ou aquilo. A Socorro, então, tomou a decisão, chamou cada partido para dialogar e está fazendo isso com muita responsabilidade. O senhor falou aí de perfil técnico. Quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor tinha um perfil técnico, continua tendo, porque tem uma formação na área de engenharia, né, já vinha do DERACRE, etc. Mas o senhor teve que adotar também um perfil político, porque no Executivo tem que dialogar com muitas forças políticas, com a Câmara Municipal, enfim. Que paralelo o senhor faz do prefeito com perfil técnico naquela época e hoje do prefeito que sai com perfil político? Eu vejo, viu, Venceslau, que a gente vai entendendo que governar, né, cuidar de uma cidade, você precisa ter muito diálogo, jogo de cintura, saber que às vezes você toma uma decisão, mas que para essa decisão aconteça, tem que conversar com o povo primeiro, ouvir as pessoas, as lideranças. Eu tive muita parceria com o movimento comunitário, que eu quero agradecer de coração todos os presidentes de associação de moradores, a UMARB, a FAMAC, a CONAN, parceria com a Câmara, porque também se não tiver uma lei aprovada, você também não executa, né? Então tem que ter esse diálogo. O diálogo tem que ser permanente. Acho que esse foi um componente que eu acabei com o tempo incorporando no meu dia a dia, porque você não pode olhar só para a questão técnica e esquecer que para fazer uma ação no bairro você precisa envolver as pessoas, ouvir as pessoas. Eu digo sempre para os nossos engenheiros, olha, o bom engenheiro, ele tem que ter o conhecimento técnico, mas ele tem que ter a humildade de, quando ele for fazer uma obra de drenagem, por exemplo, ir lá perguntar para quem mora na rua, saber como é ali no inverno. Mas os engenheiros da prefeitura estão fazendo isso, prefeito? Eu espero que sim, viu, Venceslau? As ações que eu verifiquei, porque a média nossa de visitas em bairros passou de 600 por ano, quase 2 por dia. Eu faço isso todo dia, fiz todo dia isso. Aquilo que eu pude identificar, cobrar, mandar fazer, corrigir, né? Nós empoderamos os presidentes de associações para que eles fossem também os nossos olhos, né? Criamos uma secretaria, a SEMAX, formada basicamente por ex-presidentes de associações, para nos ajudar a dialogar com a população. E agora, cada um é cada um, né? Eu busquei fazer a minha parte, dando exemplo, estando ao lado das pessoas, discutindo, apresentando propostas.
Então, esse componente político, essa questão do diálogo, de você entender a necessidade, de ouvir os partidos, as lideranças, ele tem que ser incorporado ao dia a dia. Se você ficar só com a parte técnica, talvez você não vai conseguir um ambiente favorável para implementar uma decisão. Prefeito, vou pedir licença que a gente vai fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco, continuando essa nossa conversa aqui com o prefeito Marcos Alexandre, nesses últimos dias dele, como prefeito ainda prestes a se desligar da prefeitura para entrar na disputa eleitoral rumo à eleição para governo. Daqui a pouco a gente volta, é só um instante, até já.